Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, sou professora aqui da Nova, aqui da casa. E aí pessoal, como é que vocês estão? Seguinte, a gente está conversando sobre Polícia Civil da Bahia, tá legal? Só que hoje a nossa conversa é sobre plano de estudo. Como é que eu me preparo, o que eu tenho que fazer, como é que eu organizo minhas horas? Calma que a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Antes de mais nada, tenho que falar com vocês agora sobre um recadinho importante, tá? É o quê? Calma. Seguinte, gente, não se esquece de dar seu like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, porque concurseiro tem que estar ligado no meio dos concursos, no mundo mesmo, das novidades, das dicas, das aulinhas de graça. Quem não gosta? Eu gosto, eu sei que você gosta também. Dos nossos plantões, revisões, enfim, de aulão, todas essas coisas que a Nova faz, que é maravilhoso, eu sei que você gosta. Então, fiquem atentos, se inscrevem aí, ativa o sininho, deixa o seu like, que é fundamental. Vamos lá, galera, vamos conversar então sobre Polícia Civil aqui da Bahia. A ideia aqui é realmente a gente falar sobre plano de estudo, tá? E principalmente é voltado para os cargos de escrivão e investigador, ok? Então, já fiquem focados aqui e vamos começar a conversar. Meu nome, Jamile, e quem tiver dúvida no final, não entendi uma coisa, estou pensando em fazer um outro plano de estudo, entre em contato comigo, @profjamile, tá legal? Vamos lá. Seguinte, qual que é o cenário, em que pé que a gente está com esse concurso? O status do concurso, o governador autorizou esse concurso, ok? Então, a gente ainda não teve mais nenhum despacho, mais nenhum tipo de andamento em relação a isso. Ele falou, vai ter esse concurso, então estamos nessa situação, tá? Não sabemos quais cargos, mas a expectativa é escrivão e investigador estão sim entre os cargos disponíveis, ok? Possivelmente delegado também, mas ainda estamos na expectativa. Banca, não sabemos, possivelmente também será VUNESP, porque 2018 foi VUNESP, então acreditamos que próximo concurso também será VUNESP. Quantidade de vagas ainda está a definir, por isso que todas as informações aqui estão a definir, tá? Porque não temos maiores informações ainda, mas a quantidade de vagas também, de fato, é essa daí, não conseguimos nem dar nenhum tipo de chute para vocês, tá? E importante, quem não quer saber essa informação, remuneração. Galera, investigador e escrivão, a remuneração tá R$ 3.915,85. Essa é a parte que todo concurseiro gosta, saber quanto eu vou ganhar se eu passar. Para esses cargos está em torno de R$ 3.915,85, tá legal? Então você que está interessado já vai fazendo seus planos aí para quando você for aprovado que você vai receber esse dinheirinho, já imagina para onde você vai viajar quando você receber. Então, 3.915, ok? Novamente, a gente está fazendo com base no edital de 2018, tá? Porque estamos ainda nesse cenário de o governador autorizou, tá bom? Então, reitero, a gente está se baseando com as informações de 2018, tá legal? Esse foi o concurso mais recente, tá? Da Polícia Civil. Para o ano de 2018, quais cargos foram disponíveis? Delegado, escrivão e investigador. Então, teve para esses 3 cargos. Foi como eu falei, a banca era a VUNESP e para esse concurso foi disponibilizado 1.000 vagas, ok? Tá bom? Continuando. Investigador de polícia, que é importante vocês saberem aqui. Teve a prova objetiva, que contava com um total de 100 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, e também contava com uma prova discursiva, com 2 questões dissertativas, e você tinha que resolver essas 2 provas em 5 horas, porque eram todas no mesmo dia, tá legal? Isso para investigador de polícia, ok? Então, você já sabe como você vai ter, não necessariamente para próximo concurso vai ser igual. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Se alterar a banca, ou mesmo se for a VUNESP, ela pode ser que altere esse cenário. Mas é difícil fugir completamente desse meio aqui, tá bom? Então já vai preparado, vai criando musculatura para uma prova de 100 questões com 2 questões dissertativas, você que quer o cargo de investigador, ok? Vá fazendo simulados com esse estilo, tá legal?
Por quê? Porque se você quiser, se for a VUNESP e ela fizer um edital semelhante, você já está preparado para fazer uma prova nesse estilo, ok? Essa é a lógica curta e simples para vocês entenderem, tá bom? E o que eu estudo para um cargo de investigador? O edital de 2018 cobrou o quê? Cobrou isso, gente. Literalmente trouxe para vocês o edital de 2018. Trinta questões de conhecimentos gerais poderiam cair português, informática, raciocínio lógico, atualidades, promoções racial de igualdade racial e gênero, medicina legal, noções de administração e leis específicas. E 70 questões de conhecimento específicos poderiam cair noções de direito penal, noções de direito processual penal, legislação penal extravagante, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Então, 100 questões poderiam cair esse conteúdo aqui que a gente está vendo, ok? Então, investigador de polícia, você que quer esse cargo, você teria que estudar todas essas matérias, que poderiam cair 100 questões dessas matérias, tá legal? Lembrando, vou até voltar aqui, como são 100 questões, 30 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, a gente observa que é peso 1, tá legal? E aqui a gente enxerga dessa mesma forma, 30, 70, ok? Então, quando você for criar o seu plano de estudo, você vai criar o seu plano de estudo com essas matérias. Calma, a gente já vai criar um plano de estudo. Estou conversando com vocês qual foi o cenário da prova e com base nesse cenário da prova você vai criar o seu plano de estudo. Tá legal? Ótimo. Escrivão de polícia, como é que foi a prova? Basicamente igual à do investigador. Por quê? 100 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais, 70 de conhecimentos específicos, para 5 horas de prova, tendo também 2 questões dissertativas. Nessas 5 horas você precisa fazer essas 2 frentes. E como são 100 questões, tendo 30 e 70, tem peso 1, ok? E o que cai para o cargo de escrivão de polícia? Vejam, aqui a gente tem 30 e aqui a gente tem 70 questões. Para conhecimentos gerais, pode cair português, informática, raciocínio lógico, atualidades, promoção de igualdade racial e gênero, medicina legal, noções de administração, leis específicas. Para conhecimentos específicos, noções de direito penal, noções de direito processual penal, legislação penal extravagante, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de estatística e arquivologia. Então, para 100 questões, você pode cair todos estes conteúdos, ok? O que é interessante a gente conversar aqui, antes da gente, porque o próximo slide a gente já começa agora a criar o plano de estudo. Como eu falei que as questões, elas têm peso 1, então eu não posso te falar, olha, foca só em conhecimentos gerais, reserva 3 horas do seu dia para isso, porque elas têm peso 5. Não posso te falar isso, porque tem peso 1, ok? Então agora vai ser o quê? Vai ser da lógica, vai ser da análise do seu edital, vai ser dessa forma que você vai criar o seu plano de estudo. Por quê? Vamos conversar. Seguinte, quando a gente analisa aqui conhecimentos gerais e conhecimentos específicos para investigador, quando a gente vê os conhecimentos específicos aqui, a gente percebe que, por exemplo, são 70 questões, mas tem menos temática que conhecimentos gerais, por exemplo. Então, às vezes, você consegue distribuir uma maior carga horária para conhecimentos específicos, que tem 70 questões, do que conhecimentos gerais, que tem 30. Conseguem enxergar? Tem que ver o que vai estar dentro do edital também. Porque se, por exemplo, português faz de conta, não estou falando que é isso, não estou com o edital aqui. Faz de conta que português pede só sujeito, predicado, coesão, coerente. Faz de conta que pede só isso, tá? Puxei agora da minha época de escola o que era isso. E mais direito penal pede Código Penal inteiro, pede parte geral, parte especial, porque como tem legislação penal extravagante não vai entrar.
Pede todos os crimes aqui, pede teoria do crime, pede imputabilidade, enfim, pede tudo. Isso daqui é bem mais rápido do que essa parte de direito penal. Então, poxa, eu consigo matar português mais fácil. Então, você vai ter que analisar parte a parte o edital, ok? Analisando assim por temática e por quantidade de questão, você consegue deslumbrar o quê? Se eu tenho 70 questões e 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, opa, eu vou gastar mais horas aonde? Em conhecimentos específicos do que conhecimentos gerais. Por quê? Porque eu vou ter mais questões com menos conteúdo em tese. Ok, legal, entenderam isso que eu estou falando, mas vejam o edital. Se, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, tenho 8 temas aqui, para 30 questões. Opa, 8 temas para 30 questões, um pouco complicado. Só que dentro de cada tema, faz de conta que eu tenho só 5 subtemas. Só que aqui, nesses daqui que eu tenho de conhecimentos específicos, eu tenho 30 subtemas em cada um. Nossa, é muito mais complexo. Então, às vezes, eu consigo gastar um pouco de mais tempo para essas 30 questões, ok? O que eu quero dizer é o quê? Para você passar da fase objetiva, você tem que fazer pelo menos 70 pontos. Então, assim, não adianta eu decorar, ser a pessoa mais inteligente do mundo em conhecimentos gerais, porque no final gabaritei, mas eu só fiz 30. Eu preciso de 70 para passar da prova objetiva. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Você precisa raciocinar a forma que você vai criar o seu plano de estudo. Você precisa de 70 pontos, pelo menos, para passar na sua prova objetiva. Em tese, passar, porque vai ter o ranking de pontos nos seus concorrentes. Então, você precisa de pelo menos 70 para cima. Não adianta só você se matar em conhecimentos gerais, por quê? Você vai fazer no máximo 30 pontos. Então, aqui você não pode esquecer e deixar de lado. Por isso, essa parte de conhecimentos específicos, você tem que ter um carinho muito grande para estudar. Porque aqui você faz 70 pontos, gabaritando. E você também, óbvio, não pode deixar de esquecer, porque aqui você tem 30 pontos. Ok? Entenderam o que eu disse? Então, você vai ter que ter uma lógica na hora de você criar o seu plano de estudo. Querendo ou não, aqui, você vai ter que gastar um tempo a mais para estudar, porque a maior parte dos seus pontos estão aqui de acordo com o edital de 2018, tá bom? Esse discurso vale também para conhecimentos específicos. Porque a maior parte dos pontos estão aqui. Não significa que eu vou deixar isso daqui de lado. Porque aqui está grande a diferença, onde vai fazer a diferença na hora da classificação, na hora que vai fazer a parte dos pontos. Por quê? Eu preciso de 70 para mais, para poder passar dessa questão da prova, ou para estar habilitado na parte da prova objetiva. Ok? Legal. Então, você tem que usar raciocínio, tem que pensar na hora que você for criar seu plano de estudo. Eu amo português, vou estudar 6 horas de português. Não, não é assim que a vida funciona. Você tem que usar a cabeça na hora que você for criar seu plano de estudo. Ok? Soma, eu preciso tirar 70 para mais. Joga alto esse número. Eu tenho que tirar 80 para cima, por exemplo. Opa, me dedicar muito aqui e também nesses pontos aqui. Então, eu tenho que gastar mais horas aonde? Nos conhecimentos específicos. Então, se eu tenho 5 horas por dia, vou gastar 3 horas em conhecimentos específicos e 2 horas em conhecimentos gerais. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Pensem na hora de montar o plano de estudos, ok? E aqui, agora a gente vai começar a falar de plano de estudos mesmo. Dei uma breve introdução, tá? Só para vocês começarem a criar já a malícia na hora de montar. E isso vale para a vida de vocês. Se, por exemplo, na hora que eu falei ali, as questões tivessem pesos diferentes, porque eu falei, as questões valem 1 ponto, todas. Se uma parte de conhecimento tem peso diferente, você tem que dedicar mais horas para as questões que têm pesos diferentes. Isso é fato. Levem isso para a vida na hora que vocês estiverem estudando, ok? Vamos lá. Como eu me preparo? Você sempre vai estudar com base na sua aula ou na sua apostila, conforme for. Depois que você estudou o conteúdo pela sua aula, pela sua apostila, depois você tem que fazer a leitura da sua lei.
Jamile, português não tem lei, eu sei, então você pula essa parte. Então, que não tiver lei, você pula a parte, tá bom? E vai para os exercícios, tá? Mas não deixa de fazer os 3 passos. Se você não tem, no caso, a lei, você não faz, mas pula para o exercício, ok? Não assiste só a aula e descansa, não. Faça as etapas, tá legal? Agora a gente vai criar o plano de estudo aqui. Imaginem que isso é um calendário para a semana. Vejam, é para a semana. Semana 1. Ó, semana 1. Esse calendário que eu fiz para o cargo de investigador. Tá? Calma que vai ter prescrivão. Calma. Ok? Então, ó, nessa primeira semana, como é que eu vou estudar? Seguinte, e vejam, esse é um calendário que eu, Jamile, criei. Cada professor tem seu estilo. Se eu me identifiquei com de um outro professor, sem problemas. Isso é uma ideia minha, que funciona, que alunos meus fazem, também funcionam. Legal, se você se identifica com de outro, não tem problema, tá bom? Cada um tem o seu estilo e é sem problema nenhum, tá legal? Então, qual que é a minha ideia? Vejam só. Para essa primeira semana, o que eu falei? Para o cargo de investigador. Faz de conta, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é o quê? Quantas horas de estudo eu tenho por semana? Eu tenho por semana 4 horas, por exemplo, de estudo. Por dia. Por semana fica cruel, 4 horas. Por dia. Então, vamos lá. Na segunda, eu vou estudar português e direito penal. Então, eu vou separar, nessas 4 horas, eu vou estudar português e direito penal. Aí, depois que eu estudei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler a lei e depois eu tenho que resolver questões de direito penal. Então, durante essas 4 horas, eu vou me organizar e fazer tudo isso. Estudar, ler a lei e questões nessas 4 horas, de português e de direito penal. Na terça-feira, eu vou estudar informática e processo penal. Vejam, eu estou estudando tanto conhecimentos gerais quanto conhecimentos específicos. Lembram? Lembra do editalzinho que eu coloquei para vocês lá, ok? Então, na terça-feira eu fiz informática e processo penal. Depois que eu estudei o conteúdo, eu fiz a lei de processo penal e depois eu resolvi questões de informática e processo penal. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse passo a passo. Eu tive a minha aula, ou seja, eu estudei o conteúdo, depois eu estou fazendo a leitura da lei, o que tem lei, e depois eu estou fazendo exercício. É isso que eu estou fazendo aqui, ok? Na quarta-feira, eu estou estudando raciocínio lógico e constitucional. Depois eu resolvo, eu leio a lei de constitucional e eu resolvo depois questões de raciocínio lógico e constitucional. Na quinta, eu estou estudando atualidades e administrativo. Depois eu leio a lei de administrativo e resolvo questões de atualidades e administrativo. Se vocês olharem, eu não repeti ainda nada de matéria. Cada dia é uma matéria nova, eu não repito, ok? Sexta-feira, o que eu faço? Sexta-feira e sábado são dias de revisão. Eu tiro para revisão na sexta e no sábado. Então, sexta eu reviso o que eu vi na segunda e eu reviso o que eu vi na terça. Então, eu reviso todo o conteúdo de português, de penal, de informática e de processo penal. Sábado, eu reviso o que eu vi de raciocínio lógico, de constitucional, de atualidades e de administrativo, ok? E domingo? Domingo eu não faço nada? Faço sim, faço bastante. Eu faço o quê? Simulado e faço questões dissertativas. Porque eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar como é que eu faço prova de teste e eu tenho que treinar como é que eu respondo questões dissertativas. E eu tiro domingo para isso. Se tranca no quarto e imagina que você está na prova. Desliga telefone, desliga internet, desliga tudo. Fala para a família não te incomodar, cronometra, vê quanto tempo você faz prova. Todo domingo é dia disso, ok? Então, essa é a minha ideia de calendário de prova, tá legal? Isso foi na primeira semana. E na segunda semana? Continuo estudando as matérias que eu ainda não vi, ok? Essa é a ideia. Então, a segunda semana, se vocês olharem, ó, ainda para investigador,
Então, ó, passou aquela primeira semana, ótimo. E aí, descanso segunda semana, não faço nada? Não, segunda-feira começa tudo de novo. O que eu faço na segunda? Estudo aquelas questões de igualdade de gênero, enfim, e legislação penal extravagante. Lei a questões de igualdade de gênero e legislação penal extravagante. Faço questões de igualdade de gênero e legislação penal extravagante. Terça, medicina legal. E aí, como o plano de estudo de investigador, a parte de conhecimentos específicos termina aí, eu repito de novo. Aí eu começo de novo direito penal. E aí, medicina legal, se tiver questões de lei, eu leio a lei de medicina legal se tiver e leio penal. E aí faço questão de medicina legal e de direito penal. Quarta-feira, estudo aquela parte de administração e direito constitucional. Aí eu começo a repetir. Então, tudo que eu já vi, se, por exemplo, eu acabei o edital ali daquele dia, eu volto a repetir. Entenderam? Eu tenho que esgotar, vai passando na reguinha. O que eu ainda não vi, eu tenho que ver. E o que eu já vi, eu volto de novo. Então, terminei, volta de novo. Essa é a ideia, ok? Quinta. Legislação especial, processo penal. Leis especiais, processo penal e questão de lei especial, processo penal. Sexta-feira, mesma ideia, revisão, e sábado é dia de revisão. Reviso o quê? Reviso o que eu vi na segunda e na terça, na sexta. Então, igualdade de gênero e legislação penal extravagante, medicina legal e penal. E no sábado, na quarta e na quinta, administração, constitucional, leis especiais e processo penal. E domingo, o que eu faço? De novo, simulados e questões dissertativas. E assim vai. E na semana 3, de novo, pego todo o calendário, olho lá o cronograma do edital. O que falta começar na parte de conhecimentos específicos? Nada. Então sobe lá para o começo e começa. E na parte de conhecimentos gerais? Sobe lá, vai seguindo a reguinha. É isso, gente. Toda semana você vai fazendo isso. Deixa sexta e sábado para revisão da semana, domingo faz o simulado e assim vai. Terminou a semana, volta para aquele editalzinho, para aquela lista que a gente viu, vê. Ah, parei lá na parte de raciocínio lógico. Qual que é depois? Começa na segunda e depois terça e assim vai sucessivamente, ok? Escrivão não vai ser diferente, você vai seguir aquela listinha que eu falei que tem no conhecimentos gerais e no conhecimentos específicos. Então vai. Segunda, a primeira coisa que a gente faz sempre, para a semana 1. Semana 1. Quantas horas de estudo eu tenho? Mesma coisa, vai, 4 horas por dia. Então, você vai ter essas 4 horas por dia, você vai ter que organizar os seus estudos. Então, na segunda-feira, o que eu vou estudar? Mesma ideia. Português e penal. Depois é na lei. Penal, questão, português e penal. Então, nessas 4 horas, eu vou separar aqui esse conteúdo entre estudar, lei e questão. Terça, informática e processo penal. Na lei, processo penal. Questão, informática e processo penal. Quarta, raciocínio lógico e constitucional. Depois, estuda a lei constitucional. Questão, raciocínio lógico constitucional. Quinta, a atualidade administrativo. Lei, administrativo. Questão, atualidade administrativo. Aí você entra sexta e sábado e você faz a revisão do que você viu na semana. Então, você separa aqui. Sexta, revisão do que você viu na segunda e na terça. Então, é português, penal, informática e processo penal. Então, você vai revisar o que você estudou segunda e terça-feira. Não é matéria nova, é revisão do que você estudou na segunda e na terça aqui, ok? Sábado, você vai revisar o que você estudou nessa quarta e nessa quinta aqui. Então, raciocínio lógico, constitucional, atualidade administrativo. E domingo, não faço nada?
Não, você estuda o quê? Você faz simulado e você faz questões dissertativas. Lembra? Se tranca no quarto, imagina que você está na prova, cronometra o seu tempo de prova, vê quanto tempo você gasta, vê como você foi, corrige depois, vê quanto você acertaria, se você passaria ou não, enfim. Essa é a ideia. Todo domingo faz simulado. Você vai ver como você vai evoluir. De coração estou falando isso para vocês. Legal? Essa foi a primeira semana. E na segunda semana? Continua indo o raciocínio. Vai lendo o edital, vê, continua completando. Então vamos lá, na semana 2. Continua estudando as mesmas coisas? Não. Você vai estudar o que você ainda não viu. Então na segunda. Igualdade de gênero e legislação penal extravagante. Terça, igualdade de gênero e legislação penal extravagante. Questão, igualdade de gênero e legislação penal extravagante. Terça, medicina legal e estatística. Lei, medicina legal talvez se tiver. Questão de medicina legal e estatística. Na quarta, administração e arquivologia. Lei, arquivologia. Questão de administração e arquivologia. E na quinta você tem aquelas leis especiais. Mas aí você começa a repetir agora então o quê? Aquela parte de conhecimentos específicos. Direito penal, leis especiais, aí direito penal. E questão de leis especiais e direito penal. Aí você vai começar agora a repetir tudo de novo, no próximo calendário da outra semana. Sexta e sábado eu faço o quê, Jamile? Revisão, lembra? Revisão do quê? Do que eu estudei essa semana. Então vamos lá. Sexta eu reviso o que eu estudei na segunda e na terça. Então foi igualdade de gênero e legislação penal extravagante, mais medicina legal e estatística. Sábado eu estudo o quê? Eu reviso o quê? O que eu estudei na quarta e na quinta. Administração, arquivologia, leis especiais e direito penal. E no domingo eu faço o quê? Não faço nada? Não! Faço simulado e questões discursivas. Essa é a ideia. Gente, não é complicado, é simples e assim vai seguindo sucessivamente. Toda semana você vai fazendo e vai seguindo o seu edital até você matar o seu edital inteiro, ok? Terminei português. Você não vai colocar mais português aqui de novo. Coloca uma outra matéria e vai eliminando. E assim que vai, tá legal? Sempre sendo fiel às suas horas de estudo, sempre sendo fiel ao seu tempo, sua carga horária que você pode realmente cumprir. Nunca coloca mais horas do que você realmente pode estudar, tá bom? Essa foi minha ideia de plano de estudo, tá? Se vocês não se adaptarem, sem problemas, continuem fazendo do jeito que vocês fazem. Tem alunos que gostam, eu já fiz, dá resultado, eu sei que dá. Tem alunos que fizeram, também deram resultado para eles, enfim. Fiquem à vontade, ok? Se vocês ficarem com dúvida, estou à disposição. Tá aí para vocês minha rede de contato, enfim. Qualquer problema, podem contar comigo, tá bom? Era isso, deixo meu super beijo, meu super abraço. A gente se encontra numa próxima oportunidade, ok? Bons estudos para vocês e é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.